Eu quero externar primeiramente aqui a minha gratidão, a minha alegria, primeiramente ao nosso Deus, que é dono de todas as coisas. Ele sabe, eu sempre digo que antes de nós nascermos, como disse a palavra do Senhor, Deus falou a Jeremias, o Senhor ele já sabia desse dia, desse momento, de nós estarmos aqui reunidas para nós falarmos um pouquinho sobre a saúde da mulher. Eu creio que aqui tem bastante mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, visitantes, e todas nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Estamos aqui no mês de outubro, o mês rosa, que é a conscientização da saúde da mulher, mas nós cremos que não é só o mês de outubro, é todos os dias cuidando da nossa saúde. Amém? Eu quero que você fique bem à vontade, que você sente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão, como eu disse, ao Senhor. E também a irmã Natiele, que através da irmã Maiara, isso, irmã Maiara? Glória a Deus, as demais irmãs que eu não conheço também, mas se já tinham um propósito de nós estarmos aqui, para nós estarmos falando sobre saúde emocional. Eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Também sou pastora do Ministério Assembleia de Deus Gideões de Pelotas. Sou terapeuta, especialista em transtornos emocionais, especialistas em relacionamentos abusivos, tóxicos e mentora de mulheres cristãs. O que será falado aqui hoje, infelizmente, nós não falamos nos nossos cultos de rotina. Então eu peço que você não se escandalize, porque nós precisamos ter uma só fé, um só sentimento e um só pensamento. E se nós unirmos a fé com a ciência, se há cura e se há restauração no nosso meio, principalmente cristãos. Falamos muito sobre cura, sobre restauração. Só que, infelizmente, as nossas igrejas, do modo geral, estão doentes, adoecidas emocionalmente. E se eu estou doente emocionalmente, eu também vou estar doente fisicamente. Amém? Glória a Deus. Eu sempre trago a minha ampulheta, tá? Nós sabemos que há décadas atrás era conhecida como um relógio, e essa ampulheta ela tem 3 minutos. E esses 3 minutos eu vou pedir para que você feche os teus olhos, porque hoje vai ser um encontro consigo mesma. Nós muitas das vezes queremos cuidar do outro, cuidar dos filhos, da família, do marido, e nós não cuidamos de nós. Nós não paramos para cuidar de nós. Então essa ampulheta ela tem 3 minutos. E nesses 3 minutos eu quero que você feche os seus olhos e que você faça uma respiração diafragmática. Essa respiração ela tem o poder de trazer para você relaxamento. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde a sociedade está doente também, com ansiedade e consumista. Então eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, esses 3 minutos, e você faça uma respiração pelo nariz. Inspira profundamente pelo nariz e vai soltando pela boca lentamente. Essa respiração é uma respiração diafragmática. Glória a Deus, respira profundamente, solta pelo nariz lentamente. Tu estás enviando nesse momento o oxigênio para o teu cérebro. E automaticamente o teu corpo ele vai relaxando, porque o dia a dia é corrido e nós não respiramos
forma correta. E a forma correta da respiração é essa que nós estamos aprendendo hoje. É inspirar pelo nariz e soltar pela boca lentamente. Respira pelo nariz. Quem sabe a tua semana, o teu mês foi muito corrido, tu não conseguiu nem olhar no espelho, parar um pouquinho para tomar um chimarrão, para sentir a tua dor, a tua angústia, a tua ansiedade. Então este é o momento, um encontro conosco mesmo. Respira profundamente pelo nariz e vai soltando pela boca lentamente. Respira mais um pouquinho. Respira profundamente. Vai ter irmãs que vão se sentir angustiadas, agoniadas, porque muitas das vezes não param para sentar, para se ouvir, para se sentir, porque estão no automático. Respira profundamente, solta pelo nariz lentamente. Essa é uma medicação também natural para quem sofre de ansiedade, de síndrome do pânico. E é uma estratégia ou uma técnica de graça que o próprio Deus nos deu. Respira mais uma vez profundamente pelo nariz e solta pela boca lentamente. Amém? Glória a Deus. Podem abrir os seus olhos. Eu vou procurar ser o mais simples possível e bem objetiva, para que você saia daqui nesta tarde com outra mente, com a mente restaurada, transformada, porque mulheres curadas, elas têm o poder de curar uma comunidade, uma geração. Mulheres doentes, feridas, elas também têm o poder de ferir a sua comunidade e ferir a sua geração, a sua família. Foi-me dado aqui um tema, vocês não precisam levantar. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. E eu quero ler apenas a parte B deste versículo que fala: por suas feridas fomos curados. Todas nós aqui já ouvimos falar de Jesus. Entendemos o propósito de Jesus na terra. Ele veio para que eu e você viéssemos a entregar a nossa vida, ser perdoada pelos nossos pecados. Essa é e foi a missão de Jesus. Ele morreu ao terceiro dia. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aquela que abriu o seu coração para Jesus tem a oportunidade de ter Jesus no coração, de ser salva, transformada, libertada. Mas nós que conhecemos um pouquinho mais de Jesus, a gente vai entender que quando a gente vem para os caminhos de Jesus, é uma caminhada. A gente não fica liberta por completo de uma hora para outra. Para que eu venha ser liberta, primeiramente transformada, eu preciso permitir, abrir o meu coração e entendendo, através da sua palavra, que eu não posso ser a mesma desde o momento que eu comecei a ouvir falar de Jesus. Mas essa tarde nós vamos falar sobre doenças emocionais. Como elas surgem. Aonde estão as raízes dessas doenças? Que muitas das vezes, infelizmente, nos nossos púlpitos, se é dito que se eu estou com uma depressão,
ou se eu estou com uma ansiedade, é falta de fé, é falta de Deus, ou misericórdia de Jesus, vive no ciclo de oração, vive na igreja e está sempre doente. Então, fale com você mesmo nesta tarde. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, a tua visão, para que hoje a nossa mente venha a ser quebrada com crenças e tabus que muitas das vezes a gente vai repetindo porque a gente ouviu alguém dizer que se está com uma depressão é falta de fé, é falta de Deus, ou é estou em pecado. Amém, irmãs? Então esse versículo, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24, ele vai nos lembrar que Jesus ele carregou a nossa dor, a nossa culpa, as nossas feridas emocionais quando Jesus ele foi à cruz. E eu quero trazer uma palavra para que as irmãs venham entender que eu vou estar falando aqui sobre ciência e fé ao mesmo tempo. Fé e ciência. Se nós unirmos as duas, nós vamos sair daqui transformadas pelo poder da palavra. Amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 27, a gente sabe que nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. Provérbios 23, 7 diz: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Em outras traduções, porque existem diversas traduções, está escrito assim: assim como ele pensa na sua alma, assim ele é. E eu quero estar fazendo duas perguntas para mim e para você nesta tarde, porque vai fazer muito sentido aonde eu quero chegar. Quem é você e o que você está fazendo nesse planeta? São duas perguntas. Quem é você e o que você está fazendo aqui nesse planeta? Muitas de nós não sabemos quem somos, nem o que estamos fazendo aqui nesse planeta. Sabemos que Deus ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida, mas muitas das vezes nós não sabemos quem somos e o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. Então a primeira pergunta eu vou responder, e eu quero que você olhe para o seu braço. Eu quero que você olhe para o seu braço. E eu olhando para o meu braço, eu vou estar vendo pele, pelo, músculo, e nós sabemos que dentro, tem sangue, tem veias. E trazendo para a região abdômen, nós temos rins, baço, coração. E se eu pegar, imaginem eu pegando um microscópio e eu ampliando esse microscópio, o que nós vamos ver? Células, moléculas, átomos, prótons, nêutrons. E se eu ampliar mais um pouquinho esse microscópio, eu vou ver quarks. E resumindo, eu e você somos energia. Alguém aqui já ouviu falar sobre energia? Alguém já ouviu falar? Amém. E nós vamos ver essa palavra que é pesquisas da neurociência, que vai comprovar com a palavra de Deus, quando Deus ele soprou sobre as narinas de Adão, e através do sopro de vida, a Bíblia vai dizer que Adão, dentro de si, havia-se uma alma.
E Cris, o que é a alma? Nós falamos muito sobre corpo, alma e espírito. Só que muitas das vezes nós nem sabemos o que é alma. Alguém sabe aqui, biblicamente, me falar o que é a alma? Você sabe me dizer o que é alma? A alma é a individualidade de cada uma de nós. Cada uma de nós temos uma alma. É a personalidade de cada pessoa. E se você não souber quem você é, a tua vida não vai ter sentido. O único sentido que a tua vida vai ter, se você souber quem você é, de onde você veio, é sentido de dor, de rancor, de murmuração. Conheço alguém que vive murmurando, se queixando, reclamando. Para ela nada nunca está bom. São pessoas que não sabem quem são. E nós, a partir de hoje, estamos sabendo que eu e você, nós somos energia. Energia, nós somos energia. Essa é a primeira pergunta. Quem é você? E eu respondi. E agora eu quero que você preste bastante atenção na segunda pergunta. O que você está fazendo nesse planeta? A nossa primeira experiência aqui nesta terra foi quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Essa foi a primeira experiência. E preste bastante atenção, que através desta segunda pergunta, você vai começar a entender o porquê que você talvez esteja passando por um processo de depressão, de ansiedade, de angústia, síndrome do pânico, ou TDAH, e que infelizmente nas nossas igrejas se fala que é diabo, que é falta de fé, que é preguiça, que é egoísmo, e não é. Então, irmãs, a nossa primeira pré-programação mental, ela inicia quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Eu vou dar aqui exemplos muito simples e cotidianos no nosso dia a dia, que eu ouço muito como pastora, como terapeuta. O que as crianças, hoje nós somos adultas, hoje todos nós aqui estamos adultas, tirando as crianças, mas acredite, todas nós adultas temos uma criança ferida dentro de nós. Então imagine que você está grávida. Quem sabe você não sonhou, não planejou esta gravidez. E de repente você sabe que você ficou grávida. E se você não tem uma vida muito tranquila, uma vida muito saudável, ou você, quem sabe, não está trabalhando, ou tem uma vida financeira meio apertada, e quem sabe o seu cônjuge, a pessoa que você estava se relacionando, não tinha um desejo, uma vontade de ter uma criança, e você também não planejou essa criança, e do nada você descobre que você está grávida. Tudo aquilo que você sentiu na sua gravidez,
os 9 anos, os 9 meses, essa criança, ela sentiu como se fosse ela. Essas crianças que estão sentadas aqui na frente, se cada uma delas tiverem entre 3, 5, 7, 8 anos de idade, o caráter delas não está formado. Elas estão passando pelo processo de transformação, caráter transformado. E elas ainda não têm a consciência. A consciência é a que eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo e estão me entendendo. Então, no momento que está na barriga da mãe, até os 7, 8 anos de idade, o caráter não foi formado e elas ainda não têm consciência, que é a que eu estou falando com vocês. Só tem inconsciente. Eu acredito que algumas de vocês aqui já viram o iceberg, que é pedra de gelo, que 95% que está imerso dentro da água, literalmente é o inconsciente. E ali vai estar registrado todas as dores, os traumas, os medos, a ansiedade, a depressão. E os 5% que está fora da água é a consciência. E acredite, eu e você, nós somos direcionadas e guiadas pelo nosso inconsciente, não é pela nossa consciência. Então imagine você que é mãe, eu não sou mãe, mas você procura trazer à tua lembrança a tua gestação. Se você teve uma gestação conturbada, um marido que bebia, ou um marido drogado, um marido que agressivo, quem sabe te batia, quem sabe não te respeitava, quem sabe te chamava de tantas palavras horríveis que só você sabe o que você já ouviu. E você estava grávida. No momento que você ouve sua burra, sua incompetente, sua porca, sua relaxada e outros nomes que eu não vou estar trazendo aqui. No momento que você ouve essas palavras, a criança que está dentro da sua barriga, ela vai sentir como se fosse com ela. Quem sabe você passou por um processo que você almejava esta criança. Era um sonho muito grande de ter uma menina ou um menino. E quando você conta para o seu marido, ele não fica tão feliz, tão alegre, o quanto você ficou alegre. Ou ele pede para abortar. E essa criança que está dentro da barriga, ela está ouvindo e ela acredita e ela sente como se fosse com ela. E aí agora você imagina essa criança nascendo e estando dentro, sendo criada nesse ambiente desestruturado, nesse ambiente disfuncional. Essa criança, ela ouve e ela vê. E ela vai absorver para ela. Ela vai acreditar como se fosse para ela. Ou, de repente, esses pais sempre viveram muito bem. E do nada, com 3, 4 anos de idade, essa criança, ela presencia o pai agredindo essa mãe, dando uma bofetada, apanhando. E essa menina ou esse menino admirava esse pai, amava esse
repente ele vê esse pai maltratando, humilhando essa mãe. Essa criança, ela vai absorver, ela vai trazer, já vai registrar no inconsciente dela traumas, medos, inseguranças, fobias, e que o certo, ou agora, a criança, ela precisa do tratamento. Não é quando ela vai crescer, é agora que ela precisa do acolhimento, da terapia, para que a gente restaure e reprograme a mente, para que ela não cresça e vá repetir o padrão da mãe. Você já ouviu ou já conhece alguém que está no 3º, 5º, 8º casamento e tem filhos de tudo que é homem diferente? E se você for parar para analisar a vida desta mulher, ela está repetindo o padrão da mãe dela. Então, se essa criança cresceu numa família disfuncional, desestruturada, ela vai crescer com medo, insegura. Então, vamos entender aqui nesta tarde que a primeira pré-programação, nossa primeira experiência, foi quando nós estávamos na barriga da mãe. E a gente ouve muito assim: nossa, eu estava muito bem, e do nada eu estou com uma depressão. Nada é do nada. A depressão, ela vai iniciar já no momento que nós estávamos na barriga da nossa mãe. Porque se a sua mãe apanhou a sua gravidez, você também apanhou com a sua mãe. Se você foi uma mãe, é uma mãe que não recebeu afeto, carinho da sua mãe, 95% das mulheres, dos homens, eles não conseguem abraçar o filho, ouvir o filho, acolher o filho. Nós que somos, do ciclo de oração, que temos o hábito de abraçar mulheres, você já teve experiências quando você foi abraçar uma mulher e ela parece que você está abraçando uma árvore, que ela não conseguiu abraçar da forma que você abraçou? E aí, quando nós não entendemos, a gente julga. Essa mulher, ela não recebeu abraço. Essa mulher, ela não recebeu abraço na infância dela. Quantas mulheres nós ouvimos: não consigo abraçar a minha filha, não consigo sentar e brincar com a minha filha, porque com 5 anos eu era usada, eu tinha que trabalhar na roça, eu fui expulsa de casa. E aí, como é que eu vou dar amor se eu não recebi amor? Nós falamos muito sobre amor, dar amor, mas o amor, ele é construído. E se eu, infelizmente, cresci numa família disfuncional, desestruturada, aonde só havia brigas, desrespeito, não tem como eu amar. E muitas de nós, dentro da igreja, anos dentro da igreja, continuamos com mágoas, com rancor, não conseguindo perdoar a avó, a mãe, o pai, crucificamos, e inconscientemente, sem entendermos, a gente está passando para os nossos filhos. Mas se você teve a oportunidade, o privilégio de ter crescido numa família saudável, alegre, aonde a sua gestação foi tranquila, foi calma, você recebeu amor, afeto, você não passou por problemas, com certeza o seu filho não vai sofrer, não sofreu ali
dores de abandono, de rejeição, de vergonha, de culpa, porque o ambiente dele era um ambiente saudável. Se havia amor, se havia tranquilidade, se havia respeito, e vai crescer saudável. E que isso é muito raro a acontecer, porque muitas das vezes as mulheres que tiveram seus filhos, infelizmente, 99% não conseguiram cuidar dessas crianças. Tiveram que deixar na creche, tiveram que deixar com o vô, com a avó. E essas crianças, elas são revoltadíssimas, porque elas não foram cuidadas por ti. Ainda que você fez de tudo para dar o melhor para essas crianças, elas lá na alma, lá no fundo, elas têm uma revolta. Porque deixou na creche. Quantas crianças sendo abusadas, e o pai e a mãe não sabem que foram abusadas. Não sabem. O que nós atendemos de adolescentes, jovens, crianças que são abusadas, e o pai e a mãe não sabem. E muitas das vezes não querem saber, porque o tempo está corrido, a vida está muito corrida. E aí, em vez de eu ter um olho clínico e começar a prestar atenção, por que está tão agitada? Por que está rebelde? Por que está marota? Porque às vezes o agitado, o marota, o rebelde, não é porque ela é realmente rebelde ou ela é marota. Ela está chamando a tua atenção para que você pare e veja e analise qual é a dor que ela está sentindo. Quantas crianças chegam para a mãe e dizem que o padrasto ou o pai passou a mão na minha bunda, na minha perereca, e a mãe diz: cala a boca, da onde é que tu está inventando isso? Da onde que uma criança de 3, 5 anos vai inventar, que nem sabe o que é isso, até sabe o que é, mas não tem noção sobre, porque uma criança de 3, 5 anos, ela vai começar a entender que ela tem uma pererequinha para fazer xixi, e aí a gente vai ensinando, vai instruindo, que se alguém tocar ali, é para ela contar para a mãe, ou é para ela contar para a avó, porque ali ninguém pode tocar, a não ser a mãe, ou a avó, ou o tutor. E aí, irmãs, infelizmente, nós responsabilizamos tudo para Deus. Tudo para Deus. Nós sabemos sim que nós precisamos viver em constante oração, porque a oração é a chave da vitória. Só que nós precisamos entender que da mesma forma que eu e você vamos no ginecologista e cuidamos da nossa saúde física, do nosso útero, nós precisamos também cuidar das nossas emoções e não responsabilizar tudo para Deus. Eu estou orando e daqui a pouco vai passar. Ou eu tenho orado um bom tempo e esse demônio não sai da minha vida. E saúde emocional, ela é uma doença desencadeada pelo ambiente da nossa casa, da nossa família. Se não foi da família, foi na creche. Foi na creche. Um bullying que você sofreu, ou que a sua filha está sofrendo. Na entrada aqui da igreja tem os balões ali com dores de abandono. Aqui tem mulheres no nosso meio com dores de abandono, que foram
rejeição e são rejeitadas até hoje. Depressão. A depressão não é do diabo. A depressão ela é uma doença desencadeada pelo ambiente da família. Resumindo, depressão é excesso de pressão, acúmulos de pressões, que quem sabe lá na infância já iniciou, como eu disse aqui, rejeitada, porque não foi uma gestação programada, alguém passou por alguma dificuldade, quem sabe foi abandonada pelo marido, pelo companheiro, e essa criança ela vai sentir como se fosse ela. Estou sendo rejeitada, estou sendo abandonada. E aí cresce, passou por algum processo de abuso. Isso é sério. Por que 90% das mulheres não gostam de sexo? E aí tu vai conversar com elas foram abusadas. Como é que eu vou gostar de sexo se eu fui violada com 5, 7 anos de idade? E 95% dos abusos é dentro de casa. Com o vô, com o tio, com o padrasto, com o pai, com o amigo do tio. Se você tem crianças dentro da tua casa e essa criança ela não gosta de ir no colo do vô, do padrinho, seja de quem for, não obrigue essa criança. Não obrigue. E muitas das vezes nós obrigamos. Deixa o teu tio te abraçar, sua mal educada, sem vergonha. Ele te ama tanto. E o abusador, ele vai ameaçar essa criança. Ele vai ameaçar essa criança. Se você contar para tua mãe, para o teu pai, eu mato eles. E esses fatos são verídicos dentro das igrejas, dentro da nossa sociedade. Quantas de nós, quantas de vocês sentem vergonha de expressar a dor, porque não vão ser bem compreendidas? Eu não vou poder abrir a minha vida para qualquer pessoa, não. Porque nem todas, porque é uma porcentagem mínima que está interessada em ouvir a tua história e te ajudar a resolver a tua história. É raro, é muito raro quem quer sentar para ouvir 2, 3 horas e ainda trazer uma palavra de consolo, de ânimo, ou mesmo, irmã, eu vou orar contigo, eu vou te ouvir, eu vou orar com você, mas o que tu está me contando é com terapia. Tu já tem há anos já orando, buscando, aos pés do Senhor, tu está chorando, e tu não está vendo mudanças e melhoras, busca uma terapia. A terapia, ela é uma ferramenta dos céus para me libertar e te transformar, para quebrar ciclos de crenças repetitivas. A Bíblia vai falar sobre maldição. A ciência fala sobre compulsão à repetição. E as duas estão juntas. E se nós unirmos as juntas, nós ficamos mais leves, nós ficamos curadas, a nossa comunidade se cura, porque a nossa mente ela vai abrindo, ela vai expandindo e nós vamos entendendo que nós temos uma alma que está ferida. É a alma que está ferida, é a alma que sangra e que o corpo, ele começa a falar através dos sintomas.
sono do justo. Porque tem muita informação de pânico, de dor, de medo que aprisiona até hoje. E o cérebro não vai conseguir descansar para dormir. E aí nós continuamos orando para que o Senhor entre com providência, para que nós venhamos a dormir. E muitas das vezes nós continuamos orando e nós não dormimos. Porque essa situação não é para Deus. Essa situação é para o profissional da área da saúde. Qual é a dor? Eu quero que você feche um pouquinho os teus olhos. Porque esse momento é um momento de encontro contigo mesma. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque você foi convidada por uma amiga, pela irmã da igreja, mas direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E se você veio aqui, é porque alguma dor você tem. Algum evento você já vivenciou e você não consegue viver uma vida plena. João capítulo 10 e versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É vida plena, é vida por completo. Então eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você pense na sua dor. Será que é dor de vergonha, dor de medo, dor de abuso, dor de humilhação, dor de traição, dor de abandono, de rejeição? Porque se você não souber quem você é, a tua vida não faz sentido. Você vai viver sempre reclamando, murmurando, achando que a culpa é do marido, da sogra, da mãe. Eles podem até ter uma porcentagem, sim. Podem sim, porque nós somos moldados por aqueles que nos criaram. Nós vamos sendo desenvolvidos, moldados por quem nos criou. Mas o teu passado, ele não pode te definir. O teu passado, ele não pode te definir. Eu quero que você pense um pouquinho lá atrás. Como é que foi a tua infância? Você foi amada? Foi acolhida? Ou foi rejeitada, abandonada, humilhada? E aí, como você não resolveu aquilo que te feriu, você se tornou uma pessoa amarga, mal amada, desprezada. Qual é a dor? Qual é o nome da tua dor? É dor de rejeição? É dor de abandono? É dor de traição? De humilhação? Qual é o nome da tua dor? Todas nós, eu e você, a palavra do Senhor fala que antes que nós fôssemos formadas no ventre da nossa mãe, nós nascemos com um propósito. Com propósito. Você pode abrir seus olhos. Todas nós nascemos com propósito. Quem sabe já foi liberada sobre a tua vida uma promessa. E você ainda não vê essa promessa se cumprindo. E muitas das vezes nós culpamos a Deus, porque a promessa ainda ela não se cumpriu. E muitas das vezes ela não vai se cumprir. Porque para mim estar cuidando de mulheres, eu preciso ser uma mulher curada. Porque se eu não for uma mulher curada, a gente entende que eu vou estar ferida. E a maioria das mulheres que são feridas
elas julgam, elas caluniam, elas denigrem a própria imagem, elas defamam. Porque uma mulher curada, ela não dá nem a liberdade para outra falar da outra. Ela é amarga, ela só reclama. Você vai falar algo que realmente precisa falar, comentar. Ela não consegue ouvir. Ela fala aos quatro cantos. Ela fala muito. Ela não consegue focar, observar naquilo que ela está ouvindo. Porque Deus, Ele fala que as mulheres, lá em Provérbios, elas são mulheres observadoras. E como é difícil nos nossos dias encontrar essas mulheres que falem muito pouco. Porque nós precisamos aprender a ouvir. Quem é doente emocionalmente não ouve. Não consegue nem ouvir a pergunta toda ou a frase. Ela já sai respondendo. São pessoas doentes. São pessoas doentes. E nós precisamos estarmos curadas. Quantas mulheres com um complexo de inferioridade. Eu me lembro que quando Deus ele fez uma promessa sobre a minha vida, Ele disse que me levantaria para curar mulheres. E eu vim de uma família onde a minha mãe, ela conhecia Jesus, ela se rendeu a Cristo e depois ela levou os filhos para Jesus. E o meu pai era ateu na época, mas a minha mãe sempre falando de Jesus, levando nós para Jesus. E um dia ele disse assim para minha mãe, eu preciso que tu escolha entre eu e o teu Jesus, porque eu não vou querer que tu leve os meus filhos, que eles cresçam na verdade, na igreja. E a minha mãe disse, te amo de todo o meu coração, mas entre você e o meu Jesus, pode ir embora, porque eu vou ficar com Jesus. E nós somos entre três, né? Eu tenho mais 2 irmãos. E eu digo infelizmente porque cuidem, se você tem mais de 1 ou 2 filhos, procurem amar os 2 ou os 3 da mesma maneira. E vocês sabem, né? Vocês são mães, avós, que sempre tem um filho que é mais chegado do que outros. E, referente aos meus irmãos, como meu pai, eu era a filha mais chegada. E quando nós somos a filha, a criança mais chegada, o pai, ele deixa fazer o que quer, não fala não, eu nunca apanhei do meu pai. E aí você vai crescendo, achando que você pode dominar as pessoas, dominar o mundo. Porque se na infância agora não entenderem, não aprenderem a palavra não, e não ensinar a frustrar a criança, ela vai crescer achando que ela é dona de tudo e de todos. E nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. E nós vamos repetir aquilo que a gente recebeu lá atrás. Quantas mulheres com complexo de inferioridade. E eu me lembro quando Deus ele começou a falar comigo sobre que me levantaria para curar mulheres. Eu disse, não pode. O Senhor errou de endereço, porque eu tinha alguns complexos de inferioridade. Eu não me achava capaz, eu me achava burra. E tudo isso está relacionado ao ambiente familiar. Não que eu ouvi, literalmente,
literalmente o meu pai falando para mim, mas ele falava para minha irmã. Ele não tinha paciência de explicar a ela, e ali ele chamava ela de incompetente, de boca aberta, de burra. E a gente vai crescendo com esses pensamentos que foram impregnados dentro da nossa mente, que entra no coração, e a gente vai crescendo com essas inseguranças, esses medos, né? Essas fobias. Por isso que aqui Provérbios fala: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, como você pensa dentro de você, você não pensa porque quer. Você pensa porque quem sabe lá atrás falaram para você: engole o choro, fica quieta, cala a boca, vai para o teu quarto. A criança, ela vai interpretar: não me ama, eu não sou aceita, eu não sou bem-vinda neste ambiente. Por que hoje mulheres com 30, 50, 60 anos de idade são quietas, são retraídas, não conseguem se expressar, falar o que pensam? Porque ouviram: cala a boca, engole o choro, fica quieta. E aí nós vamos repetindo esses padrões. Então, que a partir desta tarde, porque quando a gente vai buscar uma ajuda terapêutica, a gente busca porque a gente quer se livrar daquela dor, a gente quer se livrar daquela crença, daquele medo, daquele pânico. Porque o tratamento terapêutico não tem nada a ver com você abrir a sua vida para o seu marido, para sua amiga, para dirigente do ciclo de oração. Porque nós usamos ferramentas para destravar o teu inconsciente e para que você viva uma vida leve, tranquila, restaurada. Primeiramente contigo mesma. É conosco mesmo. Não é com o próximo, é conosco mesmo. Quantas das vezes nós vivemos para o outro? Você conhece alguém que está sempre se doando para todo mundo? E não é porque ela é maravilhosa, porque ela é boa demais. É porque inconscientemente ela tem medo de ser abandonada, rejeitada. Aí ela se sujeita a migalhas, a tudo e a todos. Ela está sempre pronta para todo mundo. E aí, quando ela é convidada a se priorizar, a se cuidar, ela não tem tempo. E aí, vai no médico, quem sabe, diagnosticada com uma fibromialgia, uma ansiedade, um TDAH, um AVC, porque ela está sobrecarregada. Quantas mulheres se sujeitando a migalhas em casamentos apanham, são traídas e estão nos nossos altares cantando, glorificando o nome de Jesus. Não conseguem abrir para o pastor, para a esposa do pastor, para a dirigente. Imagina se eu vou denegrir a imagem do meu excelentíssimo. E aí, será que Deus está ouvindo a oração deste obreiro? Eu ouço de adolescentes, eu ouço de crianças. Aquele aqui dentro é uma bênção, mas dentro da minha casa é o diabo, maltrata minha mãe. E você já ouviu aquela frase, irmãs, assim? Para mim, como esposa, ele é um péssimo marido.
Mas para os meus filhos, é uma bênção como pai. Se você já ouviu essa frase, ou se você fala essa frase ela está distorcida. Porque como um pai que trata uma criança bem, que não maltrata, vai destratar a mãe, vai desrespeitar a mãe. Não tem como. Não tem como. Porque sem ele entender, ele já está trazendo traumas para a vida dessa criança. Que essa criança já está ouvindo desrespeito, abusos, violências, tanto verbal como físicas. Não fale mais isso se você já falou. Não tem como. Porque é a mesma pessoa. E ele está destruindo com o psicológico desta criança. Por que a maioria das mulheres viram lésbicas? É por um desses motivos. Ou foram abusadas e não querem saber de homens, porque foram violentadas. E as nossas igrejas, nós precisamos saber sobre isso, porque isso é a raiz, é a causa da ansiedade, da depressão, de um síndrome do pânico. E nós estamos falando que é demônio, que é diabo. Eu já presenciei muitas das vezes. A mulher está com uma crise de pânico, de ansiedade. E estão orando, repreendendo o demônio da pessoa. E não é demônio. O corpo dela está gritando, pedindo socorro. Então nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento. Eu não estou aqui isentando que diabo não existe, porque ele existe. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. E não adianta nós cuidarmos só do espírito. Nós precisamos viver em oração, ler Bíblia, jejuar, nós precisamos. Mas nós deixamos a desejar muito sobre a alma e sobre o corpo. Eu converso com mulheres que há 15, 30 anos não vão num ginecologista. Comem o que vem à mesa. Estão com diabetes. E estão dizendo, sai capeta. Não é sai capeta, te controla na tua alimentação. É excesso de açúcar. E nós precisamos aprender a treinar a nossa mente. O Senhor Jesus nos fez com a capacidade de sermos inteligentes. Mas a gente não quer ser inteligente. A gente quer só dizer, sai para lá capeta, repreende Satanás, e eu continuo me alimentando mal. Quantas mulheres não tomam água durante o dia? Você sabia que se você não tomar água durante o dia, entre 1 e 2 litros por dia, você bebe a água das tuas fezes. E a água é de graça. O nosso rim precisa da água, o nosso cérebro, o nosso corpo. Beba mais água. Beba mais água. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. E nós nos preocupamos só com o Espírito. Porque eu preciso estar nos cultos, porque eu preciso orar, e nós precisamos. Nós precisamos, e quanto mais a gente vem para o culto, mais a fé cresce, e nós estamos fortalecidas pelo Senhor. Mas e o corpo?
e a alma, um exercício físico que nós precisamos, que é estimulado a serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Mas aí, se tu não tem o controle, tu vai comer o açúcar, tu vai fazer compras inadequadas que não era para te comprar, porque tu precisa preencher um vazio que te consome, que te corrói. E aí, chega o final do mês, a fatura vem, você fica em desespero, para lá de mim, diabo. E aí, a falta de sabedoria, de conhecimento. O próprio Jesus disse: crescer na graça e no conhecimento. E nós queremos crescer só na graça. É lindo, sim, estar perto de mulheres cheias do poder de Deus, cheias, da presença do Espírito Santo. Mas e o conhecimento? Nós precisamos ter desejo, prazer de querer esse conhecimento. Nem tudo que eu ouço eu tenho que dizer amém. Nem tudo que eu ouço eu tenho que acreditar. Observa, ouve, analisa, depois pesquisa para ver se realmente é verdade. Nós precisamos amadurecer. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Ele tem nos dado a oportunidade de amadurecimento, de posicionamento. Só que muitas estão sobrecarregadas, estão sobrevivendo, estão cansadas. E foi nos imposto, foi nos ensinado que nós temos que mostrar que está tudo bem. Porque se eu falar que eu não estou bem, virá um julgamento sobre a minha vida. Como? A esposa do pastor Hélio não está bem. Hoje eu consigo dizer, se me perguntarem: está tudo bem, irmã Cristiane? Não, hoje não está tudo bem. Porque nem todo dia está tudo bem. É dias de altos e baixos. Mas eu preciso entender da onde não está vindo esse está tudo bem. Não é negligenciar o não estou bem. Eu preciso entender da onde não estou bem. Porque nós não temos o poder sobre controle. Nós não temos o poder sobre controlar eventos que vêm sobre nós. Mas nós temos o poder sobre controlar, a observar e o falar e o pensar. Então aquilo que tu pensa sobre ti tem te trazido vida ou tem te adoecido? Você já parou para analisar aquilo que sai da tua boca? Porque quando a gente está adoecida, a gente nem percebe mais que realmente a gente está se destruindo todos os dias, dizendo: não é para mim, eu não consigo, eu sou burra, eu sou incapaz, ninguém me enxerga, ninguém me vê. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a palavra de vida e morte sobre essa boca aqui. E se eu não estou bem, eu vou dizer sim que eu não estou bem. Mas a gente tem que parar e analisar, entender de onde vem essa angústia, essa tristeza, esse medo, essa ansiedade e procurar ajuda. Procurar ajuda. Vocês estão conseguindo me compreender até aqui? Conseguiram e estão conseguindo entender da onde vêm as raízes da depressão, do síndrome do pânico, de uma ansiedade? Amém. Eu estou aqui já faz uma hora e pouca, né? Eu não me lembro que horas a irmã começou. Tá. Eu vou dar liberdade, se alguém se sentir em liberdade, de me fazer perguntas. Ou se não tem coragem,
escreve no papel, né? E aí a gente vai respondendo. Ou se as irmãs também não preferirem as perguntas, está tudo bem. Eu gostaria que as irmãs também líderes tivessem esta oportunidade, porque às vezes estão doentes, estão sobrecarregadas, estão cansadas. E foi também ensinado a elas: engole o choro, vai, sorri, mostra que está tudo bem. Quando não está tudo bem. E nós sabemos que quem está na vida da igreja quer o abraço, quer o consolo, quer o conforto, quer tudo, porque é muito sugado. E muitas das vezes a líder, ela quer um abraço, ela quer um acolhimento, e ela não tem esse abraço, ela não tem esse acolhimento, e acaba sendo um fardo, porque tudo que é demais é fardo, e nós precisamos viver, em unidade, num só pensamento, num só sentimento, para fazer a obra do Senhor com amor, com excelência. Alguma pergunta? As crianças também podem perguntar, porque elas são muito inteligentes. Elas estavam só de olho. E aí já vem um filme, né, irmãs? Alguma pergunta, irmãs? Para que você saia daqui com mais clareza. A medicação também, infelizmente, não trata a causa, a raiz do problema. A medicação, ela ameniza os sintomas, mas não trata a causa. Vai viver a vida inteira tomando medicação, se Deus não intervir, porque Deus, ele também intervir. Alguma pergunta? Ou se não, escrevam no papel. Se alguém tem alguma pergunta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente fala muito sobre a questão da saúde, mental e psicológica. A gente sabe que tem muitos estudos que já correlacionam aos nossos hábitos, que nem a Maria trouxe. Mas, de largada, a importância da medicação até encontrar a causa, né? Porque muitas das vezes, quando chega a procura, ninguém entra com uma prevenção em achar a causa da ansiedade, bipolaridade, TDAH, mas quando chega até o consultório, geralmente já está no limite. E essa relação do uso do medicamento ou não usar o medicamento, eu fico pensando assim que às vezes já transbordou o copo, né? Sim. Eu também sou especialista em análise corporal, tá? Eu olho para ti e eu sei exatamente a tua dor e a tua raiz. Mas, daí em particular, né? Então, assim, quando o paciente vem até mim com diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade, né? Infelizmente, existem diagnósticos muito precoces. Entende? Então, o que eu digo? Permanece tomando a tua medicação. Quanto mais tu faz o tratamento, mais tu sai dessa dor. Porque aí tem pacientes que fazem uma vez na semana, né? De 15 em 15 dias. Quem vai fazer o desmame é o psiquiatra. Entendeu? E aí, por exemplo, se tu tem a oportunidade de estar toda semana e daqui a 3 meses tu vai e faz visita com ele, ele vai diminuir ou ele vai tirar.
E já tem psiquiatras que estão dizendo, porque eu sei das pacientes, né? Ó, não é mais comigo, busca o terapeuta. Então, 99,9% da saúde, né, das doenças mentais, está tudo relacionado ao ambiente da família. A criança, ela não tem filtro. Tudo que tu ouviu e que tu viu lá do 0 ao 7, tu acreditou, tu absorveu e tu vai repetir o padrão de quem estava contigo. Não só os pais, né? Escola, professor, entende? Avó, alguém que estava contigo nessa fase que é muito importante. Por isso que é muito importante crianças já dessa idade fazer tratamento. Porque ela vai quebrar o ciclo de repetição para não repetir daqui 15, 20 anos. Mais alguma pergunta? Vocês conseguiram entender sobre relacionamentos tóxicos? Porque existe muito isso nos nossos meios. Mulheres que são humilhadas, apanham, são traídas. Há uma carência excessiva, e aqui tem muitas mulheres com dor do abandono, com rejeição, com dependência emocional. Tudo está relacionado ao ambiente da família. Que não adianta agora culpar o pai, culpar a mãe. Não adianta. Eu tive a oportunidade de conhecer uma moça que eu tratei, de outra cidade, que ela estava desviada, porque no tempo de criança, o pai pastor, então congressos, festas, sempre se ia dormir na casa do pastor. E no quarto dela, né, aqueles monte de irmãos que se botam tudo para dentro da casa, e ela era abusada ali. Cresceu com muita raiva, com muito ódio desse pai, desviada da igreja. E aí, com a terapia, nós tratamos a causa, a raiz. E toda mulher que foi abusada, na terapia, ela vai sentir muita dor na parte íntima, porque literalmente ela rever toda aquela história novamente. E aí, depois do tratamento, ela conseguiu pedir perdão para o pai e falar para o pai do ocorrido, que o pai não sabia, porque eles nunca sabem, né? É muito raro o pai que sabe ou a mãe que ouve o abuso, que está acontecendo o abuso. Então a gente precisa olhar mais para a gente. Não adianta eu querer, irmãs, cuidar do mundo inteiro. Eu sou pastora, eu amo Jesus, eu amo a obra, eu amo mulheres. Mas eu digo para Deus todos os dias nas minhas orações: não me deixa ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Querer ganhar famílias para Jesus, quando a minha está destruída dentro da minha casa. Porque quem ama vai acolher. Mas se não ganhou amor, está tudo bem. Procura você se cuidar, se priorizar. O meu esposo, ele fala isso também nas palestras. Ele sofreu com abuso na infância dele. E os pais não sabiam. Agora que ficaram sabendo. E foi abusado ali pelos primos, né, na época. E há 12, 15 anos atrás, eu me lembro que todas as vezes que a gente sentava para fazer refeição, ele chorava muito, muito, muito. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Homem de Deus, homem de oração, homem que está sempre se doando para todos, para mim, e senta e está sempre chorando. Eu disse: não, vamos buscar um profissional da área da saúde.
Vamos buscar um profissional da área da saúde porque você não está bem. E foi ali que Deus começou a me impulsionar a estudar sobre a saúde mental, primeiramente para minha família. Porque não adianta para a família dos outros se a minha está destruída, se ela está adoecida. E aí ele ficou um tempo se tratando, porque o meu tratamento ele não é convencional, não é de fala. Não que eu proíba o paciente de falar, porque falar ele vai trazer uma leveza, mas amanhã tu tá igual, né? Então, enquanto ele ia lá no psicólogo, o Senhor foi me impulsionando, eu fui estudando, fui pesquisando, fui estudando, me formei, tratei ele e hoje está livre da depressão. Está livre da depressão. Livre daquilo que aprisionava. E era abusado na infância e os pais não sabiam. Então a depressão nunca veio do nada. Ela inicia lá na barriga da mãe. E vai vindo até fazer um tratamento. E Deus, ele também pode, porque eu ouço casos de mulheres, de homens que tinham depressão, ansiedade, oraram e Deus curou. Mas se Deus não curou, ele vai continuar sendo Deus, e aí nós precisamos buscar ajuda, né, na área da saúde mental. Mais alguma pergunta, irmãs? Eu não quero enfadar. Eu procurei ser o mais objetiva, simples possível, para que você entenda quem você é, o que você está fazendo nesse planeta. Deus tem promessas sobre mim e sobre a tua vida. E tem promessas que não vai se cumprir, irmãs, se você não se posicionar em querer cura e mudança. Eu vejo pacientes minhas que queriam ser muito mães, tinham assim um sonho, desejo de ser mães, e frustradas porque ainda não eram. E aí eu disse, mas ainda não é tempo. Como é que uma ferida vai querer ter tu vai repetir o que fizeram contigo? Ainda que tu te esforce para não ser grossa, não ser estúpida, para não bater, tu vai acabar fazendo o que tua mãe fez. Curou, resolveu, estão com bebês no colo. Mulheres que não casavam, estão casadas. Mulheres que não venciam financeiramente, porque se você vive em dívidas, se você não ainda, né, alcançou o que você almeja, não é culpa do diabo, não é culpa de Deus, é emocional. Então tudo tem uma raiz. E Deus, ele nos chamou para, né, viver uma vida plena e saudável. Amém? Então, era isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero tirar uma foto com todas. Amém. Vamos então nos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você se identificou, depois você me chama no particular, me procura. Eu também quero contar um testemunho para as irmãs. Eu estou com o meu primeiro livro em e-book na plataforma da Amazon. Cristãos também sofrem, porque nós estamos vivendo, né, em tabus dentro das igrejas, muito grande, muito forte. E se você adquirir esse e-book, você ganha uma consulta gratuita. Você não precisa ir até a Candelária, no meu consultório, porque eu também atendo online. Esse livro vai agregar para a tua vida pessoal, para o teu casamento e para o teu ministério. Porque não é só ler Bíblia, nós precisamos cultivar, querer ler livros.
que abre a nossa mente. Amém? Então eu quero chamar aqui as mulheres. Eu sei que todas estão doentes, todas têm feridas emocionais. Aqui tem mulheres bravas, dominadoras, são sensíveis, sim, mas tem um lado ali bravas, que tem que ser do teu jeito, se não for tu quebra, tu expulsa um dentro de casa. E isso é ferida. Ferida, reprimida dentro de você. Então, não é por força nem por violência. Você vem até na frente, nós vamos estar orando por você. As líderes, eu vou dar uma ordem para estarem aqui, porque precisam muito. Nós precisamos todos os dias de oração e reconhecer que nós somos seres humanos e nós não somos anjos. Amém? Então vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Então pode ser, irmã. A irmã Esther, a Giovana, crianças, o coral crianças, a Kézia, ou é aqui na frente? A irmã Giovana tem as crianças. Eu já estou nos registros. Tem a irmã Ana, que não é o Senhor. Ouviu uma irmã, então? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Troque
ombros magoados com o peso da cruz. Vale a pena o servir, vale a pena ser fiel. Aleluia, agradeço a minha oportunidade nesta tarde. Amém, irmãs. Vamos estar orando então e agradecendo ao Senhor. É isso, irmã? Coloque a mão no teu coração. Glória a Deus. E Jesus vai continuar falando ao teu coração e ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concedeu, Senhor, de estar aqui na casa da tua casa, Senhor, casa de oração, ó Pai. E eu creio, Senhor, que cada uma dessas mulheres, Senhor, foram convidadas por ti, Senhor amado. Porque tu conheces, Senhor, as suas vidas, tu conheces as suas dores, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, vai restaurando, Senhor, as suas vidas, vai renovando as suas mentes, os seus corações, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, vai trabalhando, Senhor, onde nós não conseguimos, meu Pai, trabalhar, Senhor. Vai operando grandemente, Senhor, na mente e no coração das tuas filhas, Pai. Vai quebrando, Senhor, meu Deus, toda barreira, Pai, toda obra contrária, Senhor, toda maldição hereditária, Jesus querido, que aprisiona, Pai, as tuas filhas, Senhor, tirando, meu Pai, alegria, Pai, ânimo, prazer, Senhor amado, de viver, ó Pai. Quantas, meu Senhor, já pensaram em tirar as suas vidas, meu Pai, em não viver mais, Senhor, por circunstâncias dolorosas, meu Senhor. Vai operando grandemente, Senhor, na vida delas, Pai, que elas possam a partir de hoje, Senhor, viver uma vida plena, Senhor, restaurada, renovada, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito Santo, Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, essa igreja, esse ministério, Pai, o pastor, a pastora, Senhor, as lideranças, meu Pai. Vai quebrando a religiosidade, Senhor. Vai quebrando crenças, meu Pai, tabus, meu Senhor amado, que muitas vezes é impregnada por nós, Senhor. E eu abençoo este lugar, essas mulheres, Senhor, este ministério, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.